públicas é uma atividade da comunicação e o grande desafio das relações públicas é atuar com essa formação estratégica, essa atuação estratégica de um bom planejamento de comunicação alinhada aos planos da empresa. Olá! Sejam bem-vindos ao canal Graduando Informações. Meu nome é Felipe MB e hoje vamos falar sobre relações públicas e suas áreas de atuação com a professora em Relações Públicas, Vivian Blas. Antes de começar, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like e compartilhar com seus amigos. Olá, Vivian, seja bem-vinda ao canal. Muito obrigado por estar aqui e aceitar meu convite. Olá, Felipe, para mim é uma honra estar aqui, poder compartilhar com vocês um pouquinho do que é essa atividade tão maravilhosa que é a minha profissão, que é Relações Públicas. Sim. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória com as relações públicas e o que seria essa área. Muito bem, essa pergunta é desafiadora, né? Porque faz com que a gente também reflita um pouco sobre a nossa trajetória de vida, a nossa história. Bom, eu vou começar falando como que eu me encontrei na atividade de relações públicas. Eu sou de Belo Horizonte e lá nós tínhamos aí uma ou duas faculdades oferecendo curso de relações públicas na época e também jornalismo. E eu sou uma pessoa que tenho essa facilidade de me relacionar com as pessoas, de me expressar. Eu gosto muito de escrever e eu sempre quis trabalhar com atividades que tivessem relacionadas com a minha essência, né? Com essa minha personalidade, com essa facilidade que eu tenho de relacionamento com as pessoas. E aí eu resolvi fazer relações públicas. Eu, na época, passei em quinto lugar geral na universidade, no vestibular, era super concorrido. E eu me encontrei desde a graduação, das minhas primeiras leituras, das minhas primeiras descobertas na atividade profissional, né? Então, e uma coisa também que foi muito legal na minha carreira é que eu sempre me dediquei a buscar estágios e aprendizados que tivessem, de fato, uma conexão com a minha área, né? Porque a gente via antigamente nos jornais a palavra relações públicas ela era entendida como acompanhamento, que tinha um tom super pejorativo. Uhum. Então, existia todo um estigma na profissão, né, do que era, do que é ser, do que é essa arte de ser relações públicas, e que com o tempo, com o fortalecimento das nossas entidades, como, por exemplo, a Associação Brasileira de Relações Públicas, outros cursos de graduação crescendo no Brasil na atuação profissional, e também com o Conselho, né, o CONREP, que é o Conselho Regional de Relações Públicas, esse fortalecimento da profissão foi muito importante para que a gente se apropriasse desse lugar como os grandes estrategistas da comunicação. Então, pensando agora na sua questão, né, o que é relações públicas, o que esses profissionais fazem, né? Então, relações públicas trabalha, em primeiro lugar, com um bom planejamento. E esse planejamento ele é fundamentado em pesquisas que vão desde a análise de cenários até a análise comportamentais dos públicos envolvidos que impactam e são impactados pelas organizações na sociedade. Quais são essas organizações? A gente tem tanto as empresas, as organizações governamentais, como as organizações da sociedade civil, como, por exemplo, as ONGs. Dentro dessa perspectiva, desse campo de atuação, o Relações Públicas ele atua em algumas grandes áreas, né, do campo da comunicação nas organizações. A primeira grande área que o Relações Públicas trabalha para poder identificar esses aspectos que estão relacionados à cultura, por exemplo, das organizações, as políticas, as diretrizes, os valores, é a área de comunicação interna. Ou seja, a área de comunicação interna é aquela área que a organização vai estabelecer uma comunicação com seus empregados. Então, é importante nessa perspectiva, de novo, se adentrar em aspectos que estão relacionados à pesquisa, né? Então, a pesquisa, ela é o quê? Ela é a base, é a ferramenta estratégica para
que relações públicas possa desenvolver e desempenhar as suas atividades, porque através da pesquisa a gente consegue estabelecer um bom diagnóstico e a partir desse diagnóstico a gente consegue entender, por exemplo, falando da comunicação interna, os aspectos que estão relacionados aos ritos, a questão da comunicação interna, para alinhar posteriormente esse plano integrado de comunicação com o plano estratégico da marca. Como é que a marca quer se posicionar, como é que ela quer ser reconhecida perante os seus públicos e seus públicos de interesse. Sim. Uma outra área bem bacana das relações públicas está relacionada à questão dos eventos, né? Então, eventos a gente tem desde eventos internos, eventos administrativos, eventos que estão relacionados, por exemplo, a aspectos de treinamentos. Então, tem uma relação também muito intrínseca essa área, tanto de comunicação interna, como essa questão de eventos com o pessoal de recursos humanos. Então, relações públicas é uma atividade profissional que trabalha como uma grande integradora, né, de equipes, de estratégias, de possibilidades para que a comunicação ela seja dirigida de fato e ela possa atingir aquele público que está sendo alvo daquele plano de comunicação. Também eventos, ele perpassa por outros aspectos que vão, por exemplo, vão pensar em grandes eventos que estão relacionados aí a, por exemplo, Copa do Mundo, a campeonatos, né? Todos esses eventos, eles têm que seguir uma série de protocolos, de ritos que são próprios destes eventos, né? Eventos governamentais, eventos que vão ter a presença, por exemplo, de autoridades. Então, com isso, eu já estou falando aqui um pouco de uma área também que é muito cara para relações públicas, né, na atuação, que é a área de cerimonial e protocolo. Então, para que a gente tenha também um bom desempenho nessa questão que está relacionada a cerimonial e protocolo, o que a gente faz primeiro? A gente elabora um excelente briefing, né? Ou seja, a gente contempla desde o espaço físico, a infraestrutura, qual que é o objetivo do evento, qual é o público-alvo, quais são os recursos necessários, é quase que um plano de negócios, né? Quais são os ritos, os protocolos que a gente tem que seguir, quem são as autoridades convidadas, qual é a lista de convidados, como que vai ser toda a parte de alimentação, como que estão os aspectos relacionados à acessibilidade, deste local, deste espaço. Esse evento vai adotar critérios que estão relacionados, por exemplo, à redução de impactos relacionados à emissão de gases, né, do efeito estufa, vai estar contemplada questões de sustentabilidade. Sim. Vai estar contemplada a questão com RI no sentido dos embaixadores, né, se encontrarem em eventos internacionais, que são pode ser a ONU, mas organizações internacionais. O Lollapalooza, eu acho que é um evento que ocorre bastante, apesar das relações públicas. Então, é uma área bem, bem interessante, mas, como você falou, bem complexa, né? A pessoa precisa... É super complexo. Isso, Felipe. E aí, falando dessa história das relações internacionais, tem uma super conexão que vai desde a prática das relações internacionais, que está relacionada à avaliação das informações sobre a conjuntura e a perspectiva internacional, e as consequências, obviamente, né, para o impacto dos negócios, para o impacto daquela organização, como também até a parte de interpretação de processos políticos, econômicos, socioculturais, né, até em aspectos jurídicos, como é da atividade de vocês, com a atividade de relações públicas. E a gente tem isso em qual campo de atuação das relações públicas? Também no campo das relações governamentais, né? E dentro das relações governamentais, nós temos, por atuação estratégica, duas perspectivas. A perspectiva do advocacy, que é a incidência em políticas públicas ou mudanças de comportamento da organização, ou seja, vai atuar em processos que participam das decisões de políticas públicas, quanto também a parte do lobby, né, que é a atividade de lobby que está em tramitação, né, para a regulamentação do lobby no Brasil, não aquela atividade que é entendida como atividade pejorativa, mas aquela que vai ter uma atuação direta para que consiga viabilizar processos que
possam viabilizar políticas públicas e favorecer, por exemplo, os setores econômicos em atuação, né? Então, tem também toda essa questão. E aí, Felipe, aproveitando, né, como eu falei que pesquisa é uma ferramenta super importante para relações públicas e também para relações internacionais, a pesquisa ela é cotidiana, ela é constante. Então, você tem vários processos de pesquisa que vai desde pesquisa de mercado, pesquisa para identificação da imagem, da reputação daquela empresa, pesquisas que estão relacionadas, como eu falei no início, a aspectos da comunicação interna e também na gestão da imagem, porque gestão da imagem e reputação da marca é a máxima das relações públicas, né? Então, como é que a marca vai lidar, como é que a organização vai lidar com as opiniões, os comentários, os cenários, né? Caso também aconteça a questão que está relacionada à gestão de crise. Então, dentro também dessa outra grande perspectiva das relações públicas, que é trabalhar a gestão de imagem e gestão de crise, a gente tem que ter um cuidado desde a escolha das palavras, do treinamento desses porta-vozes. Isso também tem uma conexão muito grande com a outra atividade das relações públicas, que é relacionamento com a imprensa e assessoria. Né? Então, hoje a gente tem na figura, por exemplo, das mídias sociais, através dos influenciadores, todo um relacionamento que é estabelecido no envio também de press releases, de kit à imprensa, né? De kit com esses profissionais, pessoal da moda, da área de cosméticos, esse setor utiliza bastante, né? Desse universo dos influenciadores digitais para poder ajudar nessas conversas reais que estão relacionadas, então, ao que a gente chama de mídias sociais, essas mídias sociais que também vão ajudando nesse processo de construção e consolidação das marcas e dos produtos, né, das empresas aí, junto aos seus públicos. Bom, tem outras áreas específicas das relações públicas, como, por exemplo, atuação em relacionamentos com a comunidade e o terceiro setor, né? Então, todas essas perspectivas, elas perpassam tanto o plano estratégico da empresa, mas elas hoje já são mediadas, eu digo que são até facilitadas pelos indicadores de gestão que estão ligados à sustentabilidade e à governança corporativa. Esses indicadores, eles foram tomando cada vez mais corpo a partir da produção dos relatórios de sustentabilidade. E esses relatórios de sustentabilidade, eles vão seguindo uma série de critérios e de norteadores para que a empresa possa ter as melhores práticas de gestão, que vai desde o Pacto Global da ONU até, por exemplo, a utilização de indicadores com ênfase no GRI, no Global Report Initiative. Nós temos também, dentro dessa perspectiva, as empresas que já enxergaram valor para a sua marca e estão operando seus indicadores para que elas possam ter um valor agregado na comercialização das suas ações nas bolsas de valores. Então, aqui nós temos em São Paulo o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial Bovespa, e tudo isso ressoa hoje naquilo que as marcas estão aí correndo atrás, aquelas que não fizeram sua lição de casa, que é o ESG, que é o Environment Social Governance, né? Então, é todo o aspecto que está relacionado à gestão desses indicadores e dessas práticas das organizações que tangem a sustentabilidade e as boas práticas de governança corporativa. Então, relações públicas e RI são áreas fundamentais, são irmãs e estratégicas para que as marcas e as organizações possam desempenhar muito bem. Por quê? Eu sempre costumo dizer, você que é meu aluno sabe disso, que comunicação não é band-aid. O que é um band-aid? Band-aid você pega, coloca o band-aid, mas o machucadinho está lá, certo? Pois é. No caso de uma marca, se ela considerar que a sustentabilidade dela vai ser só um band-aid, o que vai acontecer? Ela pode gerar um grande equívoco que pode gerar um dano reputacional e um desgaste da sua imagem perante seus públicos. Com isso, ela vai fazer o quê? Ela pode, né, sofrer uma perda de valor
das suas ações na bolsa. Então, hoje é algo valorável, algo tangível que está ligado à estratégia de negócios. E o que tem acontecido do ponto de vista internacional? Por que ESG, né, ou SD, chegou para ficar e está puxando todas as organizações para este cenário? Porque a gente viu um cenário muito crítico, aonde as empresas, as grandes empresas que já trabalham com análise de cenários e riscos, compreenderam que nessa análise de cenário, na análise de riscos, nós temos aí, por exemplo, a restrição de quê? De matéria-prima. A gente tem uma meta global para redução das nossas emissões de carbono, então as empresas têm que estar comprometidas, né? Nós temos o compromisso com a OIT, Organização Internacional do Trabalho, contra o trabalho escravo, não é mesmo? Né? O trabalho escravo contemporâneo é aquele trabalho que tira a dignidade humana. A pessoa trabalha por um prato de comida, por exemplo. A gente sabe que isso ainda é muito frequente, não só no Brasil, mas como no mundo. Então, Felipe, o que vai acontecendo? As marcas que não são tão grandes, não são multinacionais, mas que atendem ou estão dentro dessa cadeia de valor, também são incentivadas pelas grandes corporações a adotarem essas posturas e essas práticas com esse, vamos dizer assim, com esse platô, né? Todo mundo tem que estar na mesma página quando a gente fala desses aspectos que estão relacionados à governança e à gestão corporativa, para que a empresa tenha não só fazer como band-aid que eu falei, mas porque ela tem um compromisso global e um compromisso ético, sobretudo com os públicos que ela está prestando contas, né? Então, resumidamente, o que relações públicas faz? Cuida de todos esses processos que vão coincidir com uma boa comunicação, uma comunicação eficaz que possa atingir esses públicos e também ser afetada por essa comunicação que vai ajudar essa marca a se destacar no mercado. Então, não adianta falar mentiras, tem que falar as verdades, né? E também buscar essa transparência junto com seus públicos de interesse. Então, a pesquisa ela é, de fato, fundamental durante todo o processo de relações públicas, né? Sim, Que mais? é uma área muito ampla, que a gente vê Muito. dentro da comunicação, a gente tem jornalismo, publicidade, outras áreas, né, que estão surgindo, mas o RP é aquele que vai olhar esse todo, né? Que nem você falou, tem os stakeholders, os grupos de interesse, então, querendo ou não, você vai estar dialogando com toda a sociedade, né? Porque a empresa está inserida no mundo, então tem a questão da imagem, da transparência, e com esse mundo, né, que a gente tem acesso à informação, não dá para você esconder alguma coisa. Eu vou pesquiso, ver se a empresa realmente está envolvida, se ela está num acordo. Então, toda essa coisa da transparência que você falou, o Relações Públicas vai olhar. E dialogando com o RI também, que nem você falou, tem o Advocacy, que é a defesa de ideias, tem o Compliance, que você falou do lobby, né, que é para como fosse uma estrutura, né, para de acordo com o que as empresas podem fazer ou não. Então, a gente vê que o Relações Públicas é aquela pessoa que tem essa visão holística, né, essa visão do todo, e que não é fácil, porque realmente tem umas coisas que acontecem. Exemplo, vazamento de petróleo numa empresa X. Isso é uma questão muito problemática e que você tem que resolver na hora. E se você fala que não aconteceu, isso gera um risco para a imagem, uma perda nas ações, uma questão da bolsa de valores. Então, é esse mundo muito conectado que você tem que resolver na hora. Então, você tem que ser transparente, resolver o problema, o que você pode fazer na hora. Então, Relações Públicas é um curso que eu pretendo fazer, é um curso muito interessante, mas que você tem que estar preparado para vários cenários também. Exato. Você falou tudo. E só a área de relações públicas não dá conta dessa complexidade toda, como você mesmo colocou. Então, se a gente for pensar na gestão da comunicação de uma empresa, essa elaboração desse plano de comunicação, ele tem que contemplar essa visão holística, essa visão integrada, alinhada a todos os times
da empresa que estão cuidando do mesmo assunto, que é publicidade, marketing, design, jornalistas e recursos humanos. Mas a gente também tem que pensar nessa análise de riscos, que está muito próxima das relações internacionais e das relações governamentais, porque imagina, se a empresa ela tem uma multa, ou ela paralisa uma operação, ou ela está proibida de uma operação, ou ela tem uma burocracia excessiva que está inviabilizando o negócio dela, ela pode atuar com lobby, com advocacy na defesa de causas para poder equacionar essas questões e seguir com os negócios, né? Para esses negócios, para que eles possam operar de uma forma mais sinérgica. Sim. É uma área muito ampla, que nem falou, até sustentabilidade é acoplada, né? Junta tudo. Por isso que eu vi as relações internacionais ali, né? Porque realmente relações públicas até atua no nível doméstico, mas também está a um nível internacional, porque você tem que olhar. Vocês olham Sim, tudo, na verdade. O primeiro setor, o segundo setor, o terceiro setor, o que a exato. ONU fala, o que acontece, se o Brasil está seguindo realmente, né, os protocolos, os compromissos internacionais, vocês estão olhando. Então, é uma questão bem complexa, né? Vocês estão olhando não só para a comunicação, não só para sustentabilidade, mas para outras áreas também. E pensando em comunicação também, na questão que você falou da comunicação interna, que hoje o ser humano não é olhado como antes. A gente não é só um valor econômico. A gente fala do capital humano também, que você falou que a empresa está preocupada se realmente o ambiente interno ele está gerando valor, se as pessoas estão realmente à vontade, porque isso, querendo ou não, afeta um pouco na sua produção, né, da sua produtividade dentro do ambiente, e ver se não está tendo um ruído de comunicação, que é uma falha, para ver se está todo mundo na mesma página que você falou, se a pessoa sabe o que a empresa quer naquele momento, para que não haja um problema futuro, né, que está todo mundo na mesma Exato. página, que até mesmo uma aula sua, exemplo, aconteceu um acidente numa empresa X, todo funcionário tem que estar alinhado, né? Tem que saber falar, Sim. mesmo que seja uma faxineira, qualquer um. Aí aconteceu algum problema, a pessoa tem que ter um treinamento para saber falar com a imprensa, que vão procurar e vão querer falar com qualquer um. Então, aí que entra também as relações públicas nesse sentido. Sim, é todo um alinhamento mesmo dessa comunicação, né? Então, no caso, por exemplo, de gerenciamento de crise, geralmente é estabelecido um comitê de crise, mas não é só o comitê que fala da crise, a empresa inteira é comunicada com transparência, né? O maior erro das organizações são aquelas que vão para seus enclausurados, né? Seus lugares enclausurados, as suas salas com assessores de imprensa, departamento jurídico, e ali eles acham que podem resolver o problema de uma ordem reputacional, de uma ordem que já impactou toda a sociedade. E esse é o maior equívoco das empresas, porque, na verdade, elas têm que entender e ouvir o tempo todo qual é esse feedback, né? Comunicação é feedback. Qual é essa troca? O que os públicos estão entendendo dessa comunicação? Corrigir a rota a todo momento, né? Pensar numa ação de curtíssimo prazo, mas também olhar para o horizonte para não descolar da missão e do propósito e razão de ser da empresa, o que é super importante, né, para a gestão de todos esses processos, mas também contextualizando isso no mundo que a gente vive, que é hiperglobalizado, né? Nós vivemos no mundo global. Então, não tem como mais você pensar em qualquer cenário sem avaliar os riscos e o contexto internacional do qual a gente está inserido hoje. Por exemplo, o Brasil está inserido num contexto muito crítico, muito crítico em relação à sua reputação com a questão internacional, sobretudo na questão ambiental e a questão da saúde coletiva, né? Então, quais são as sanções que vão ser impostas nos trâmites, nas negociações, ou na nossa própria ida e vinda entre os países, as nossas viagens, né? Os nossos acordos em relação a todo esse contexto que nós estamos vivendo hoje. Então, nós temos que estar aí realmente preparados para estar lidando com todos esses cenários, né? É isso, é como você falou, das áreas da comunicação, relações públicas é muito mais ligada à área de gestão mesmo, gestão estratégica e negócios, né? Bem ligado, bem próximo da administração, né? Da gestão enquanto administração.
porque precisa de ter todo esse know-how mesmo, que na verdade, você sabe disso, a graduação é só o começo. A gente que é relações públicas não para de estudar a vida toda, eu acho que todas as profissões hoje em dia. Então, a gente continua num processo contínuo de aprendizagem, de trocas, de conhecimento. O que a gente tem na graduação é, assim, é uma grande plataforma com caminhos que a gente sabe que a gente vai precisar acionar, mas dependendo do que você acionar, a gente vai ter que mergulhar com um pouco mais de profundidade para poder compreender aquele cenário e, a partir disso, conseguir conduzir processos estratégicos para uma boa comunicação, para uma comunicação eficaz. Sim, eu queria agradecer pelo esse ótimo bate-papo. Eu acho que deu para tirar as dúvidas, né, do que é relações públicas, até diferenciar um pouco das relações internacionais, que vai ser uma pauta que eu pretendo gravar depois, falar o que é relações internacionais com alguma pessoa que possa explicar melhor. Então, muito obrigado por participar. Ah, e não se esqueça também de falar do seu Instagram, né, as suas novidades que você Isso. está divulgando mais sobre a área. Legal. Faz um tempo já, eu sou uma pessoa que eu tenho muitos projetos que acontecem simultaneamente, isso faz parte da minha essência, da minha natureza como relações públicas, mas eu sentia muita falta dessa extensão da sala de aula, dessa troca, né, dessa reciprocidade no campo das relações públicas, no campo da comunicação. E o Instagram é uma rede que vem crescendo bastante no Brasil, e eu fiz uma enquete, fiz uma pesquisa no final do ano passado, perguntando para o meu público que me seguia no Instagram, que a maior parte desse público do meu Instagram hoje são pessoas, de fato, do meu relacionamento, é meu micropúblico, né? E apostando na estratégia de micropúblico. Que conteúdos as pessoas gostariam de ver ali comigo nesse canal. E as pessoas colocaram, né, uma delas que era relações públicas, a segunda sustentabilidade. E aí eu também perguntei se as pessoas queriam que estabelecesse algum tipo de trabalho que pudesse, né, ser uma extensão da sala de aula. Daí surgiu esse momento de trazer convidados e ampliar, que é o Papo de RP, que é um projeto que acontece às segundas-feiras, às 18 horas. A gente está caminhando para a terceira temporada, a gente está na segunda temporada. É um papo descolado, descontraído, mas com profissionais da área de comunicação e do mercado. É um espaço de network, onde as pessoas vão conhecer um pouco mais da atividade, do campo, da prática das relações públicas, o que está rolando no mercado, principalmente na área de tendências no mercado da comunicação. Então, essa é a ideia, né? Se pensar que eu tenho aí bastante tempo já de formada, mais de 20 anos, eu já tenho aí grandes profissionais que passaram comigo nas minhas formações, nos meus cursos, e que hoje estão tendo também essa oportunidade de vir para contar essa história, essa trajetória profissional na atuação de relações públicas. Estão todos super convidados. A gente tem também um WhatsApp. Por enquanto, o grupo do WhatsApp, eu apenas coloco conteúdos adicionais que não estão para todo o público das redes sociais. É uma forma também de deixar o pessoal ativo ali no WhatsApp. E a gente, para o segundo semestre, está pensando em dois movimentos. Um movimento que vai trazer o pessoal, talvez, para o Clubhouse, mas aí para contemplar quem não tem o iPhone, né, que tem aí o outro tipo de plataforma para se comunicar, a gente vai ver um encontro por mês aberto para que as pessoas possam trocar cartões, né, trocar network, conversar e se relacionar num papo descontraído e sempre também com um convidado para poder mediar, né, e falar sobre a sua atividade profissional, mas aí com os microfones abertos. Então, essa é a ideação desse projeto e o planejamento que a gente fez para onde ele vai caminhar ainda em 2021. Estão todos convidados. Nossa, muito obrigado. Muito interessante o projeto, né? Que nem eu estava falando, relações públicas é uma área que está há um bom tempo já no mercado, mas as pessoas não têm uma dúvida. E que nem a RI também, eu sempre falo, né? Que andam juntas no sentido que
as pessoas confundem, mas obrigado por levar esse conhecimento, falar sobre relações públicas, então queria agradecer a sua presença aqui. Eu que me sinto muito honrada. Obrigada, Felipe. Você é um querido, um excelente aluno. E é uma honra estar aqui compartilhando esse espaço com você. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, tchau! Tchau!